Fala galera, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu canal. E aí, tem muito tempo que eu não faço um vídeo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje eu vou começar então falando para vocês aí sobre algumas coisas básicas, né, do PHP e também de inicialização aí na profissão de programador, né? Bom, o programador, inicialmente a gente começa aí pelo front-end, né? Pelo front-end. E acaba que a primeira página aí seria o Hello World, né, no caso. Né? Então, o que que eu fiz? Vou criar aqui um básico aqui do PHP, né, como eu coloquei aqui. O index, né, tô usando aqui a IDE Visual Code, né, e eu criei aqui, então, a inicialização, né, do HTML5, né, só uma base mesmo para a gente poder ter uma ideia de como que funciona, certo? E aí eu vou passar os parâmetros básicos hoje, né? Assim, como que você vai comentar uma linha, né? Como você vai colocar algum texto, né? Em PHP, né? E mais é para a pessoa se enturmar aí com como que funciona o PHP. Aqui no momento, nessa parte aqui, nós não temos PHP ainda. A única coisa que nós temos aqui que identifica essa página como um arquivo, né, que pode ter aí, né, um PHP, né, no caso, né, pode ter o incremento de um código PHP interno, é aqui, ó, a extensão dele, que é o ponto PHP. Todo arquivo, né, criado com a extensão ponto .php significa que ele pode ser um arquivo, né, PHP ou não, que você também pode simplesmente colocar lá a extensão PHP no, no arquivo que vai ficar dentro do banco de dados, do banco de dados, não, dentro da pasta do servidor web, né, no caso, mas não necessariamente ele precisa ter um código PHP. Por padrão, né, lógico, você vai colocar alguma coisa lá em PHP, né? Mas só para deixar claro que não necessariamente é preciso isso. Então, beleza, aqui foi o basicão mesmo, só mudei algumas coisas aqui do código, né, da base do HTML5, né, de uma página HTML5, e a extensão aqui virou ponto .php. Se vocês estiverem ouvindo um barulho aí por meio que um zoadinho embaixo, né, por baixo aí, é porque tá chovendo muito aqui onde eu tô gravando aqui o vídeo, tá bom? Mas vamos lá. O que acontece? É, eu já startei aqui o servidor PHP, né? Só um código vou mostrar para vocês. Vocês com apenas o PHP, vocês não precisam nem de Apache nem nada, apenas com o, o pacote PHP, ele já traz, né, hoje, né, as versões mais atuais, a que eu estou usando aqui a 8.1, se eu não me engano, ele já traz, né, o PHP 8.1, 8.0, 7.4 já traz aí um servidor web, né, como se fosse um servidorzinho mesmo web, como um Apache, né, que a gente já está acostumado. Mas ele já traz, aí você coloca PHP traço S maiúsculo e localhost, por exemplo. E eu coloco aqui uma porta 8000, por exemplo. E aí eu subo aí um servidor, né? Um development server, né? PHP para poder fazer os testes aí básicos do PHP. Por exemplo, aí é 8.1.7 que eu estou usando a versão, né? Que está mostrando aqui. Então, com isso eu já consigo aqui no meu navegador aí, ó, tá vendo, ó? Ele já tá rodando aqui, ó. Tinha feito um teste aqui, olha lá, ó, Hello World. E aí, o básico do PHP, se a gente olhar lá no php.net, veja bem, ele traz aqui na documentação, né? Vamos ver a documentação dele aqui. Ele já traz aí a inicialização do PHP. É importante a gente poder começar já do básico mesmo, né? É a declaração, né, das tags, né, das tags PHP. Então,
Por exemplo, aqui, ó. O PHP trabalha com a tag dele principal de abertura, né, e fechamento, que é essa daqui, né? Se eu copiar esse código aqui e colar lá no meu conteúdo, ele vai exibir esse código lá, ó. Provavelmente ele vai colocar junto do outro. Então eu vou dar um espaço aqui só para vocês verem, ó, junto com o texto. Aqui, ó, hello world, tal, né? E aqui o código que eu colei. Veja bem que ele te mostra aqui o eco, né? O eco é o que? É para imprimir na tela, né? Ele pega aqui o que está dentro da aspas simples aqui, ele imprime. Porém, ele não trabalha só com aspas simples, trabalha também com aspas duplas, né? Então aí, fique atento aí, porque tem diferenciação entre você trabalhar com aspas simples e aspas duplas. E isso eu vou te mostrar aqui agora. Só apagar esse código aqui, vou colocar só aqui, só texto assim, né? Normal, certo? Só para vocês verem que aqui tem diferenciação. Vou copiar e vou colocar novamente, só que aqui com aspas duplas, tá? Inicialmente aqui não vai ter diferença, mas qual que é a diferença que tem entre aspas simples e aspas duplas? Aspas duplas permite você fazer isso aqui, ó. Você coloca uma variável dentro da aspas duplas sem necessidade de colocar ponto, fechamento dela, da aspas, né? Sem a necessidade de fechamento dela. Eu vou explicar melhor colocando aqui, ó. Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Vou colocar igual aqui, colocar esse código aqui dentro. Só que veja bem que esse código aqui eu coloquei ele fora do PHP. Então eu preciso, essa variável ela só vale para arquivos, para linguagem PHP. Então eu tenho que colocar ele dentro da linguagem. Não tem problema se você colocar dessa forma aqui. Então vamos lá. O que acontece quando eu venho aqui? Ele criou lá texto e colocou o Hello World, né? Beleza. Qual que é a vantagem disso? Por exemplo, você tem ali, você quer concatenar um texto junto com algum dado que venha do banco de dados, por exemplo. Você pode utilizar dessa forma. Por exemplo, aqui, ó, você vai lá colocar o nome, né, do usuário, por exemplo. Aí você pega aqui e coloca o nome do usuário, né? Vamos supor que essa variável aqui está trazendo um nome lá do banco de dados, certo? Então você concatena isso aqui e ele vai te dar ali o nome tal bonitinho, certo? Uma das vantagens é essa. Agora, como utilizar então a mesma ideia para a aspas simples? Aí você precisa fechar a aspas e logo depois você coloca ponto e a variável, certo? Só que nesse caso aqui, se você não der um espaço aqui, ó, ele vai juntar tudo. Então você tem que ficar atento a isso, lá, tá vendo? Então ele vai identificar o espaço aqui, ó. Você tem que dar o espaço. Aqui embaixo aqui, como eu coloquei a variável, já dei o espaço, ele já identificou que aqui tem um espaço entre um e outro, certo? Da mesma forma, se eu colocasse um ponto aqui no final, ele ia identificar esse ponto ali junto com o texto, certo? Porque eu concatenei tudo ali e a variável está sendo identificada, beleza? Então essa é uma ideia já aí, né, de como você utiliza. Vamos ver o que mais tem aqui no nossos três passos aqui. Olha só, é, ele mostra aqui como que você pode outros tipos de abertura, né, das tags PHP. Essa daqui já é direto. Veja que não tem o eco ali, ó, que manda imprimir, porque esse igual já faz essa função. Então, o igual ali, ele já te manda o texto já que vai ser impresso.
certo? E aí aqui, o que acontece? Se você colocar o eco aqui, ó, vamos ver se vai funcionar. Esse dali eu não tinha testado não, né? Vamos ver aqui se ele vai aceitar essa dessa forma. Aí, ó, não aceitou, entendeu? Por quê? Porque esse igual aqui faz a diferença na abertura, então, do nosso PHP, certo? Então, se você coloca o igual, você precisa remover o eco, certo? Porque ali é passagem de parâmetro único, né? No caso. Vamos ver se vai funcionar. Tá vendo aí, ó? Passagem de parâmetro único, né? Então, ele não aceita você colocar dessa forma aqui. Então, tem que trabalhar, observar bastante mesmo aqui a documentação, pelo menos nesse início, né? Para você não se perder aí e começar a dar muitos erros aí, né? De código por coisa à toa, né? Lembrando aí que o PHP trabalha com ponto e vírgula, né? Para fechamento, né? Do comando, né? No caso aqui das variáveis, né? Por exemplo, do eco aqui também, ponto e vírgula, né? E se você for fazer um se, por exemplo, você não precisa, né? Um se o else não precisa, aí já é chaves, né? Então aqui, ó, se existe a variável, né? Aí vamos colocar tudo aqui dentro de um código PHP, agora eu já vou aumentar aqui, né? Então, se existe a variável, eu quero que ele imprime isso aqui. Aí eu não preciso colocar aqui dentro do PHP, né? Se existe. Beleza. E aí ele vai imprimir de todo jeito ali pra gente. Viu? Manteve a mesma coisa. Se eu colocar aqui ela como null, né? Variável nula, né? Ele tem que sumir ali, ó. Tá vendo? Sumiu. Entendeu? Então, o básico aí, né? Pelo menos para inicialização seria isso. Agora, uma coisa muito importante que você precisa sempre tá fazendo os seus códigos aí, né? É fazendo os comentários. E comentário no PHP, duas barras, né? É, para a direita, né? No caso, já é o suficiente para você fazer um comentário de uma linha. Né? Texto, teste. Texto de teste, né? E aí, se você quiser, por exemplo, colocar mais detalhado, né? Você vai utilizar então barra e como é que chama, gente? Asterisco, né? Barra asterisco, certo? E aí você vai fazer aí um comentário de várias linhas, né? E comentários de várias linhas, uma das coisas que você pode colocar é o autor, a versão, né? E a data aí da execução, né? A data da criação do, do seu do seu projeto, certo? Um forte abraço para todos vocês. Quem gostou, dá um joinha, se inscreva no canal e eu espero que eu continue fazendo mais vídeos. Essa que é a verdade. Tem que ter tempo, tem que ter um muito prazo aí, tem que se organizar para poder conseguir fazer vídeos. Não é verdade? Então, peço a vocês aí que deixem seu like, né? Compartilha, deixe comentários aí do que vocês gostariam de ver no canal, né? Eu não posso dizer que vou saber tudo, mas o pouco que eu sei, eu vou passar para vocês, ok? Forte abraço e até a próxima videoaula. Fui!